A todos, como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, neste momento agora eu vou começar a falar o tema dessa semana. E o tema dessa semana eu estudei há muitos anos atrás. E eu no início do canal, ano passado, eu fiz um especial para vocês. Gente, deixa eu dar uma pequena explicação sobre o tema dessa semana. O ano passado eu fiz para vocês do canal, mas é claro, gente, eu não tinha estudado muito o tema, porque o que acontece? Deixa que eu vou dar uma explicação breve e depois eu vou entrar no assunto. Eu compro uma revista ou eu ganho uma revista de alguém, e geralmente quando eu compro ou ganho, eu leio ela e deixo ela num canto. Era assim quando eu não tinha o canal. Eu lia ela e deixava ela num canto. Anos depois eu voltava a estudar isso, aquilo. Mas, gente, o canal mudou bastante. Então, qualquer revista que eu tenho hoje, ela tem uma importância muito grande. Porque o que eu faço? Eu extraio as informações dela. Mas a de Santa Catarina de 2008 eu não consegui extrair muita informação dela, não. E é o seguinte, gente, eu guardei ela por muitos anos, por bastante tempo, porque eu sabia que um dia eu podia usar ela. Aí isso veio acontecer o ano passado, quando eu me lembro, a abertura do canal, eu usei ela pela primeira vez o ano passado, pro começo aqui dos temas do canal. E foi assim. Mas olha, gente, ano passado, quando eu fiz, eu não podia fazer um especial como eu estou fazendo agora. Por quê? Porque é o seguinte, os fatos daquela época mudaram bastante para esse ano. Por quê? Os fatos que eu estou falando para vocês, eles são os fatos de 2008. Então, ou seja, quando aconteceu isso daí em Santa Catarina em 2008, eu não tinha o canal e não sabia que eu iria começar a fazer vídeos para o YouTube. Foi de uma hora para outra que eu decidi começar a fazer vídeo para o YouTube. Eu podia ter feito o canal há muitos anos atrás. Eu teria muitos e muitos inscritos até agora. Então é o seguinte, gente. As informações que eu passo para vocês, elas são antigas, mas até hoje, desastres como esse de Santa Catarina de 2008 continuam acontecendo. E o que não é tão antigo foi agora, em setembro de 2023, quando o Rio Grande do Sul ele foi atingido por uma série de chuvas fortes e mortes e pessoas desaparecidas, como aconteceu em Santa Catarina em 2008. Então é o seguinte, gente, quando aconteceu tudo aquilo lá, eu me lembro muito bem que a revista Veja, naquela época, como hoje, e tanto é que a semana que vem eu vou fazer um especial, só que vocês não vê muito a questão, porque daí eu vou gravar a partir de sábado. E a revista Veja, como outras revistas também, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de fazer estudos amplos sobre isso daí. E, gente, era cada história que tinha em Santa Catarina, cada pessoa que perdeu os seus entes queridos e os seus parentes, que olha, aquela época Santa Catarina quase que sai de um filme de terror. E eu vou explicar o motivo e o porquê. Porque pensa, analisa um filme de terror para muita gente. Eu acho que nem os melhores roteiristas conseguiriam fazer cenas que eu vi em Santa Catarina em 2008. Em 2008, quando Blumenau, Itajaí e muitos municípios foram quase que varridos do mapa.
O Morro do Baú literalmente só não despencou para valer, porque chegou assim a despencar boa parte do Morro do Baú. Tanto é que muita gente fala que até hoje tem desaparecidos que não foram encontrados no Morro do Baú e também em Itajaí. Mas, gente, o que aconteceu? A forma do desastre. Primeira coisa, tinha fenômenos meteorológicos sobre as cidades muito fortes, poderosíssimos. E primeiro detalhe. Segundo detalhe, o rio ele subiu demais. E eu mostrei para vocês aqui no sábado umas cenas do rio. Tanto é que eu mostrei uma foto aérea de Itajaí Sul. E o rio subiu para valer. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, eu acho que foi tipo uma armadilha. Porque o rio ele sobe demais e os barrancos começam a despencar sobre as pessoas e sobre as casas. Quando eu falo, gente, que essas cenas de Santa Catarina serviria como se fosse um filme, convenhamos, deveria quase que ser feito um roteiro. Por quê? Porque ficou uma armadilha aquela época lá. Uma verdadeira armadilha, porque literalmente foi tudo... E, gente, foi tudo devastado. E, gente, um detalhe que eu vou contar para vocês. Tudo isso daí aconteceu durante as férias de 2008. Então, ou seja, muita gente queria ir para o litoral naquela época, teve que cancelar a viagem para o litoral, porque as cenas que se viu na televisão eram cenas absurdas, eram cenas terríveis. Muitas dessas cenas, talvez até que torna-se muito difícil alguém chegar, explicar e falar esse tipo de cena que a gente vê ali em Santa Catarina. Então, tudo foi destruído literalmente. O Natal, que era para ser um Natal bonito e lindo, se transformou em tristeza, desespero e aflição. Porque, primeiro, desespero porque havia muitas pessoas que tinham sumido durante os temporal que aconteceu em Santa Catarina. Aflição porque ninguém sabia se o familiar que desapareceu em Santa Catarina, ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Aquela época, todos os abrigos foram ocupados e pelo menos 49 cidades, perto de 50, decretaram calamidade pública. E acho que uma outra parte de outras cidades decretou estado de emergência. Estado de emergência, uma parte calamidade pública e a outra parte estado de emergência. Olha, gente, eu tenho 34 anos. Eu soube da 1983, daquela enchente que teve. Mas olha, eu nunca tinha visto cenas terríveis. E alguns anos depois, acho que alguns tempos depois, eu fui ver ao vivo e a cores um desastre pior ainda que a Santa Catarina. Porque Santa Catarina, o desastre que aconteceu em Santa Catarina, ele foi terrível. Em janeiro de 2011, muita chuva, volta o roteiro de novo. Muita chuva de novo. E literalmente a cidade a região serrana do Rio, ela foi devastada. Essa sim, teve cidadezinhas que foram varridas do mapa. Bom, gente, fico por aqui. Até daqui a pouquinho.